importa é se sentir bem, que importa é fazer o bem. Eu quero ver meu povo todo evoluir. Salve, salve, habitantes dessa terra do Zé La Santos. Pode vir o seu podcast da cena cotidiana santista. Não preciso dispensar apresentações, porque já aparece aqui nessa cena do meu lado, e é com todo prazer que eu agradeço o prefeito Rogério Santos, prefeito da querida Santos, pela presença no dia do nascimento da Sofia, da netinha dele tão esperada. É só gratidão pela sua presença e uma boa tarde, tudo bem? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Você é um cara que eu admiro. Eu aprendi a te admirar e te conhecer há pouco tempo, né? Obrigado. Pelo trabalho que você faz. É algo que eu sempre acredito, eu sempre procuro estimular, e eu sempre falo que ninguém faz nada sozinho. E o trabalho que você fez com essa campanha que surgiu e veio e juntou muita gente, né? O Tapa Buraco, que foi algo que simbólico. Sim. A gente entende a tua intuição, e eu vejo que o mais simbólico de tudo foi mover as pessoas, não só para apontar o problema, mas buscar a solução. É nisso que eu acredito. Eu tenho em culturas como a japonesa esse grande exemplo, onde os japoneses vão, em algum momento do ano, limpam as escolas, pintam as escolas, arrumam a cidade. Isso é um exemplo de que ninguém faz nada sozinho, da participação cidadã. Você é um grande cidadão e eu sou teu admirador. Obrigado, prefeito. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira. A gente fez sempre de forma propositiva. Muitas vezes as pessoas vêm nos abordar perguntando: nossa, mas como que você foi escolhido por um grupo tão grande, né, para representar esse grupo, né? Agora nas próximas eleições municipais, sou pré-candidato a vereador, na base do governo, lhe apoiando, e apoiando porque nós temos lado, né? E decidimos que era o melhor a ser feito. E as pessoas falam: você faz oposição. Não, eu faço proposição. A gente nunca apontou o dedo na cara de ninguém. Não apontaria porque minha mãe me deu muita educação. Por mais que tivesse vontade, eu faria de outra forma. Então foi de forma propositiva que a gente levou um pouco de asfalto para buracos na cidade, de forma simbólica, sim, mas de uma forma de deixar uma mensagem, que a zeladoria existe, a prefeitura está preocupada com grandes outras intervenções, com grandes obras. É um canteiro de muito legado, é um canteiro de muita esperança, porque tem obras que o senhor nem tem culpa, ou que você já disse que não é para chamar de senhor, perdão, volta. Que você disse que são obras de muita esperança para nossa cidade, de muito legado, que muita gente que às vezes não gosta do que está acontecendo, e eu lamento bastante que alguma parte do comércio tenha sido impactada por uma obra que nem é nossa. É uma obra que está em casa, mas é uma obra que não depende só da gente. Mas não é hora de falar disso ainda, porque eu preciso apresentar, que já não está nessa cena, o meu grande amigo, o meu grande irmão, Sidney da Cunha Vida Silva, o nosso grande Cid. Olá, meu prefeito querido, seja muito bem-vindo a esse podcast, que sempre teve como objetivo trazer o debate de forma propositiva, pensar a cidade, e hoje chegamos no ponto alto deste nosso podcast, que começou, sim, de uma forma voluntária, através do Andrés Trabalho em mais de um ano, e hoje nós estamos aqui podendo trazer nada mais, nada menos do que o prefeito de uma das cidades mais importantes do estado de São Paulo, quiçá, certamente, eu diria até quiçá, sim, não, talvez certamente não, do país. Sim. Um prefeito que gerencia os últimos 4 anos uma cidade que tem o maior porto da América Latina, que tem o grande Santos Futebol Clube, que tem grande pool de universidades, que é um PIB violento e grande. Para isso a gente tem gente assistindo. Uma salva de palmas para todos nós aqui. Porque o pessoal assiste, prefeito, e sabe que aqui a gente gosta muito do espaço da Red Filmes. Agradeço ao Rodrigo por toda a estrutura, porque a gente consegue trazer o pessoal que quer participar. Caramba, vai ter um podcast com o prefeito, Sidney? Eu falo, vamos trazê-los, venham, prestigiem, né? André, é um prazer estar aqui mais uma vez com você, meu amigo, muito bacana. Faz tempo que a gente não se fala, isso, né? Debater a cidade no Zé La Santos, pode vir. Prefeito, uma coisa bacana, a gente tenta aqui levar num ar de conversa, e essa coisa do dia a dia, das responsabilidades de um prefeito, poucas pessoas sabem a sua trajetória, que é simplesmente incrível. Você, a gente quer falar você, o senhor, né? Você, prefeito, sempre com muito respeito e carinho, é dentista de formação, exerceu a profissão com mestrado em saúde pública. Olha que bacana tecnicamente. Começa uma carreira política com, então, lá atrás, em 2017, quando o nosso queridíssimo amigo Paulo Alexandre Barbosa, deixamos aqui um abraço pro Paulinho, queridíssimo ex-prefeito, enfim, uma grande liderança, lhe convida, aí você entra como um assessor parlamentar, daqui a pouco você entra, ele se elege, ele deputado, até então deputado estadual,
estadual, você vai para um cargo de chefia de gabinete de uma cidade como Santos, chega, depois é elevado a secretário de governo, que é na minha modesta opinião aqui, vamos aprender com você, um dos cargos mais estratégicos dentro de uma prefeitura, onde um secretário de governo faz conexão direta com a Casa do Povo, com os 21 vereadores, comandando e gerindo, sendo, eu diria assim, um fiel escudeiro de um prefeito, e aí deságua simplesmente numa candidatura a prefeito pela primeira vez. Poucas pessoas sabem disso, dessa sua espetacular e meteórica, me permita, né, gente? Eu acho que é, né, André? Sim. Carreira. A minha pergunta é, Napoleão Bonaparte já dizia que política é destino. Não foi uma escolha. O quanto, prefeito, conta para nós que foi essa sua trajetória até entrar na política e como você chegou a esse momento tão importante, sendo o nosso prefeito, porque não é qualquer um que ganha num primeiro turno com 101.268 votos. Tô certo, prefeito? Olha, é isso aí. Você falando até me arrepiou na tua conclusão que você fala de destino. Eu me formei muito cedo, porque entrei na faculdade muito cedo, na odontologia, passei um concurso público e entrei ali, cheguei para trabalhar, né, em regiões carentes, aí você com aquela juventude, né, com aquele ímpeto que o jovem tem de achar que sabe tudo, né, e ali quando eu deparei com as pessoas, quando eu comecei a atender as pessoas, eu vi que eu recebia muito mais do que dava ali na cadeira do dentista, porque eu oferecia tratamento, respeito, dignidade, essas coisas que a gente falou aqui de criação, né? Que isso sempre tive, mas ouvindo as pessoas, ouvindo as necessidades das pessoas, as histórias das pessoas, isso começou a me encantar. E eu tinha meu consultório particular, mas eu me realizava muito mais na saúde pública. E aí comecei a desenvolver projetos na área da saúde bucal, depois fui para a área da saúde geral, e depois o convite do Paulo Alexandre, que eu conheço ele quando ele era criança, eu já era jovem, ele é mais novo. Não parece, viu, Paulinho? Você não parece que é mais novo que eu, mas você é bem mais novo que eu. E eu tinha 40 anos e 3 filhos, e ele falou, olha, eu quero que você pare com o consultório, enfim, com as coisas que você estava fazendo, e vem trabalhar comigo. Como conhecia o trabalho dele, a família dele, foi algo que eu também queria. A minha trajetória, uma das minhas características é ser inquieto. Eu sou muito inquieto, então eu gosto sempre de estar inovando, novos desafios, e isso me chamou para estar trabalhando com ele na Assembleia, depois nas secretarias de Estado, depois ele vem a prefeito com esse convite, secretário de governo, articulando com a Câmara, tocando os grandes projetos da cidade, como a entrada da cidade, a Ponta da Praia, desde as leis até buscar o financiamento, acompanhar as obras, fazer o ponto de controle, cobrando para que tudo aconteça. E foi uma grande escola, né? Você falou meteórica, mas não foi tão assim. Para mim, foram longos anos de muita realização, felicidade, mas uma construção bem sólida, de muito trabalho, com muita dedicação, essa energia, né? Então, é algo que eu tenho orgulho, né? Me considero inquieto, me considero uma pessoa guerreira, né? Aí é parte da minha história, dos exemplos de mãe, de pai, pessoas humildes que me ensinaram que só tem resultado com trabalho. E é o trabalho daquilo que eu trabalho, que eu gosto, que eu acredito. É isso. Prefeito, depois dessa história toda, da sua chegada à política, se transformando em homem público, a gente já vai direto para o objetivo desse nosso bate-papo. Nesses um pouco menos de 4 anos, qual o maior desafio frente à Prefeitura Municipal de Santos? Não tenho dúvida que é a pandemia. Porque, primeiro que o mundo todo viveu um momento que parecia ficção científica, né? Exatamente. Uma guerra mundial contra um vírus, o inimigo a gente não via, o inimigo a gente não conhecia. Não sabia lidar com. Eu lembro que a gente pegava as camisas aqui, dobrava, fazia de máscara, porque não tinha máscara, as máscaras subiram o preço, não tinha medicamento, não tinha oxigênio, ninguém sabia como lidar. Qual medicamento, aquela dúvida, isso aqui funciona, esse coquetel funciona. Não. Muita gente brigando, não toma isso, outros, não, tem que tomar. E a gente, como é que a gente vai? Ninguém sabe, nem a ciência sabe explicar. Então foram decisões difíceis e é difícil também a gente julgar as pessoas por conta disso. Sim. E muitas vezes as pessoas são julgadas e não foi fácil. E aí, em determinado momento, a gente vendo que as pessoas estavam morrendo sem atendimento no mundo todo,
né? A gente via pessoas morrendo em Paris, em Madrid, em Lisboa, em Tóquio, Nova York, Buenos Aires, São Paulo, Manaus, cidades perto, e pessoas sofrendo, porque levavam o ente querido, o amigo, o filho, a mãe, e para o hospital, volta para casa, porque não tem vaga, vai morrer em casa, e a gente não queria que isso acontecesse esses anos. Aí vem a grande dor, a decisão mais difícil da minha vida, o lockdown, né? A gente já estava no limite, 97% das vagas de UTI ocupadas, e a Prefeitura de São Paulo dá 10 dias de feriado. Não faz o lockdown, dá 10 dias de feriado, ou seja, as pessoas descem para a Baixada Santista. Rapidamente tivemos que tomar essa providência, muito dolorido, porque sou uma pessoa da saúde e no meu conceito, né, como cristão, a saúde é a vida em primeiro lugar. Sempre. Mas meu pai, a vida toda foi comerciante, trabalhei com meu pai, saber o quanto o comércio é importante, Sim. quanto a economia é importante, e aí ficava aquela dúvida, vou salvar pessoas, mas vou gerar desemprego, vou fazer com que comércios fechem. Que decisão difícil. Mas era uma guerra mundial, decisões difíceis mesmo. Então fiquei sozinho em casa, ouvi A os solidão médicos. do líder, hein, prefeito? Exatamente, porque a caneta, a última é a minha. Exatamente. A gente ouviu os médicos infectologistas, o pessoal da saúde, a gente ouviu o feirante, a gente ouviu o dono do supermercado, o dono de hotel, o dono de shopping, ouviu todo mundo. E aí a decisão, tô lá eu sozinho, rezo bastante, né, para tomar a decisão melhor da minha vida, que fosse melhor para a vida dos outros. E eu pensei, olha, primeiro eu tenho que salvar a vida, porque a vida não tem volta. E me colocar no lugar daquele pai. Imagino eu com o filho ou com a minha mãe, levando para o hospital e falar, não tem vaga e vai morrer em casa. E aí eu falei, bom, a vida não tem jeito, mas eu vou fazer esse lockdown, mas depois eu vou trabalhar pra caramba para trazer o desenvolvimento econômico, retomar o emprego, abrir novos comércios. E foi o que aconteceu. Em 13 dias, de 97%, passamos para 65%. Ninguém morreu por falta de atendimento. Minha mãe morreu, mas ela morreu com dignidade numa UTI. Mas em Santos, uma das poucas cidades do mundo que ninguém morreu por falta de atendimento. E o emprego e o trabalho. Esse ano, depois de tantos projetos, tantas obras, tantas coisas que a gente fez, esse ano a gente tem recorde de carteira assinada na cidade de Santos, histórico. Nós temos 40% a mais de empresas abrindo. Batemos recorde no turismo. Santos melhora o seu índice de desenvolvimento humano. As pessoas querem vir morar em Santos. Construção civil aí a todo vapor. Prédios surgindo, casas novas. Por quê? As pessoas querem morar em Santos. Isso mostra que recuperamos a economia. Estamos trabalhando firme isso, mas fruto de muito trabalho. E esses investimentos, que daqui a pouco a gente deve falar, que estão causando transtorno nas pessoas, mas depois de pronto, a gente vê o quanto a vida melhorou. É isso. Exatamente. É isso. Eu acho também que na pandemia, eu estive trabalhando diretamente ligado à área da saúde durante a pandemia. Nós fizemos atendimentos assim, eu não sou da área da saúde, eu venho de RH, gestão RH, mas fazia gestão integrada em um laboratório Célula Máter, quer deixar um beijo pro Carlão. O Carlão e a doutora Fátima, queridos, me deram muita oportunidade. Fazendo gestão integrada no laboratório, a gente vivenciou muito essa falta de informação, essa confusão, essa polarização até dentro desse ambiente, né? É uma confusão, como o senhor falou, é guerra mesmo. Era uma guerra. Não era só na saúde que as pessoas não imaginavam o que fazer. Eu acho que cada um fazia o que era melhor para si, proteger o seu, e é certo, nessa hora a gente tem que proteger, e era muito mais fácil para as pessoas fazerem sem a tomada de decisão. Exatamente. Porque a tomada de decisão que vai impactar o coletivo, que vai impactar não só uma cidade, mas vai impactar a vida das pessoas, né? Você não tomou uma medida lá de fechar uma rua para realizar uma obra de zeladoria, né? Realmente foi muito complicado. E assim, eu vivi de perto isso tudo. A gente foi fazer o voo humanitário do governo de Honduras, que levou a tripulação do Pumantur de volta para Honduras, né? A gente foi lá com a mão mesmo fazer, foi muito legal, lembro muito bem disso. Prefeito, entre tantas conquistas muito legais para a cidade, essa é difícil falar uma, né? Que você fala uma, sempre vai ficar aquela outra com gostinho, mas uma conquista muito importante. Olha, já realizada, eu vejo o Parque Valongo, porque é algo tão desejado, as pessoas falavam, poxa, aqueles armazéns antigos e tal.
E aí a gente criou, e o sucesso que está sendo, quem vai lá, porque a gente vive numa ilha, então você tinha acesso à praia de um lado da ilha, Sim. do outro lado está lá o porto, e a gente volta a ter esse acesso. Então aquele visual do pôr do sol lá que é lindo, aí você vê os navios, grandes navios, pequenos navios, você vê a natureza, você vê os terminais portuários, você vê aquela primeira praia, porque ali na Tuiuti, né, ali era chamada Rua da Praia, né, no começo da Vila de Santos, porque ali era a Praia do Santista. E aí você vê geração de emprego, você vê pessoas trabalhando, gerando renda, lazer, as pessoas passeando naquele calçadão como se fosse o calçadão da praia. É o começo. No fim vai ter 1 quilômetro de calçadão e diversão para todos. Então, esse é uma coisa que me impactou muito positivamente. Do que vai ficar pronto, pela minha história, pela minha essência, pela minha formação e naquilo que eu acredito, a primeira policlínica do DIC da Vila Gilda. Bacana. Porque as pessoas falam, vamos tirar, vamos acabar com aquela palafita. Não, nós estamos fazendo palafitas estruturadas, com estaqueamento, concreto, saneamento básico. Estou asfaltando todas as ruas que beiram ali o DIC da Vila Gilda e vou dar essa dignidade do Centro da Juventude, vai ter lá teatro para 80 pessoas, né, um auditório, cursos de qualificação, né, os jovens vão eles mesmos atuar lá dentro e a policlínica junto, quer dizer, você está dando dignidade. Ali, o DIC, você vê que tem várias comunidades, né, tem a comunidade... Caminho São José, você tem lá a Última Ponte, Caminho da Divisa, né? Vila Telma, tantas comunidades ali do DIC, é tudo DIC, e eles têm esse sentimento de comunidade. Então, se você urbanizar esse projeto inovador, que é fazer palafita aqui no Brasil, não pode, mas vai poder a partir do nosso projeto, né? Você ocupa espaço, né? Você evita que aquelas palafitas que às vezes você tira a pessoa, põe no conjunto habitacional, mas aí você derruba a palafita, vem lá, constrói outra. Então você não consegue ocupar o território. Sim. Você vai ocupar com saneamento básico, com tudo estruturado, com condições de vida melhor, vai recuperar o meio ambiente, ali o DIC, né, o mangue, e dando oportunidade às pessoas manterem a sua condição de comunidade. Sim. Então, a policlínica que já tem ali do lado o bom prato do DIC da Vila Gilda, café da manhã, almoço e janta, isso mexe muito porque eu sou da saúde, questão social da dignidade da pessoa e a quem mais precisa. Então, o meu xodó é a policlínica do DIC da Vila Gilda. E a questão da saúde, né, André? Olha que interessante. Voltamos na questão da saúde. Aquela experiência, né, prefeito, que você teve na questão da pandemia. A verdade é que a decisão é de quem tem a caneta e é solitária. Líderes são isso, prefeitos, presidentes, aquele momento que fala vai ou não para a guerra, digamos assim, faço lockdown ou não. E aí a gente pensa o quê? O cidadão comum que não está com a caneta é muito fácil opinar. Não é? A vida das pessoas está nas suas mãos. Pensar na economia. Então vamos lá, se a gente dividisse uma vida, a importância da vida da gente em 10 partes, eu diria que uma parte é sucesso, dinheiro, viagens, enfim. E 9 partes da mesma, se dividisse, seria o que? A saúde. Não dá para pensar em desenvolvimento, em meio ambiente, em cultura, se eu tô morto. E aí, de novo, chega a responsabilidade de quem tá ali, é prefeito, e fala, e agora, o que eu faço? E é orar, né? Nesse momento a gente pede muito a Deus, né? Também sou cristão, eu penso, caramba, como é que eu faço que eu tome o melhor caminho? Prefeito, aí vamos lá. Você chega e tem essa experiência de gestor. Aí como é que funciona? Uma opinião sempre bacana que a gente tem. Como é que é montar uma equipe? Você vira prefeito, essa pergunta eu quero fazer. Um primeiro escalão, diversas áreas, educação, saúde, cultura, meio ambiente, segurança. Como é que é trazer um time? Porque você, no seu discurso do lançamento da pré-candidatura, foi muito bonito falando, estamos aqui, estamos no trabalho, mas o time é o importante. Como é que é montar esse time, essa tua experiência? Conta pra nós um pouco. Olha, primeiro você tem que ter a tua equipe, as pessoas que você confia, as pessoas que você conhece. E também tem as pessoas que você tem referência, mas não conhece bem. Você tem, e numa gestão pública existe o potencial político, onde partidos fazem parte do trabalho, né? E há necessidade que democraticamente, todos participem, né? É necessário, mas simplesmente você escolhe por competências, né? Existem partidos aí que querem participar e indicam pessoas, mas tem competência?
tem compromisso, tem história, e aí, sim, aí você monta a tua equipe. E baseado naquilo que você se comprometeu com a população, o plano de governo, né? Então eu preciso fazer trabalhar com a segurança nesse caminho, nesse sentido. Quem é a melhor pessoa para fazer isso, né? Dentro daquelas que você confia, que você conhece o trabalho. Vamos montar? Vamos montar. E aí você tem a oportunidade, né? Muitos, né? Aliás, eu tenho essa sorte, a maioria das pessoas que trabalharam comigo são pessoas que eu já conhecia e que corresponderam plenamente ao que eu esperava. E quando não corresponder, você troca, né? Procurando sempre o melhor para a população. Porque somos, independente se é o funcionário concursado ou a pessoa eleita, nós somos servidores públicos. Né? Exatamente. Então, essa coisa, prefeito, o senhor... Porque eu falo, não, senhor não, Rogério, por quê? Eu sou servidor público. Né? Eu não sou melhor do que ninguém. Eu estou ali numa posição, temporariamente, durante um período, e o meu propósito é servir a população. Eu sou funcionário da população. E eu acho que é isso que o brasileiro tem que abrir o olho. Né? O presidente, o governador, o prefeito, eles não são super-heróis, não são mais do que ninguém. Sair do nosso meio. São pessoas, são gestores. E aí eu sempre falo, principalmente na cidade. Você tem uma empresa, você quer resultado, você escolhe um gerente, um gestor, pela qualidade, pela experiência, o que já apresentou. Você não escolhe alguém para cuidar da tua empresa. Vou colocar alguém para dar chance para a pessoa. Não, você não quer perder. E a cidade é a mesma coisa. Você não pode tratar a cidade como um laboratório, de colocar qualquer pessoa que nunca fez nada, porque é muito, como vocês falaram, é fácil falar, é fácil apontar o dedo. O problema e a dificuldade é como resolver. Para isso, você tem que ter experiência. São esses 36 anos como gestor público que nos deu essa experiência, galgar, né, degrau por degrau, né, desafios pesados, como o da pandemia, e outros desafios que sempre vêm. Né? Então, é nisso que eu acredito. E para montar esse time. Porque para montar um time, você tem que conhecer. Porque senão a pessoa vem, olha, o prefeito, tem aqui um relatório, aí você, o que diz o relatório? Tá, então tá bom. Não, você tem que olhar e falar, mas isso aqui tá errado. Para comandar um time, você tem que saber. Saber do que tá falando, é lógico. Você não precisa ser um engenheiro de ponta, mas minimamente, detalhes de engenharia, a experiência. Eu não sou engenheiro, mas quando chega um projeto para mim, com tantos anos e tantos projetos que eu toquei, eu falo, a chance de dar errado é nesse ponto aqui. Por conta disso, já aconteceu em tal obra, isso já aconteceu em tal momento. Conhecer a gestão pública, a experiência, isso te dá uma tranquilidade. Né? Então, uma cidade, ela tem que ser governada dessa forma. Pessoas que conhecem, porque a gente não pode errar. Porque se a gente errar, a gente está falando de 420 mil pessoas. Né? Com os momentos que, se você não tem experiência, se você não tem a firmeza que você está fazendo, você vai jogar pela galera, você vai, por conta de likes, várias vezes foram em casa fazer protesto, várias vezes até ameaçam os meus filhos, né, pela rede social, mas é a certeza que você está fazendo certo. E o nosso governo não teve erros que causassem impactos negativos pela cidade. Pelo contrário, errar em detalhes, em coisas pequenas, todo mundo erra, ninguém é perfeito. Mas a cidade evoluiu, esses números que eu falei, emprego, mais empresas, recordes no turismo, recorde em vendas no varejo. Então, são coisas que mostram que a nossa economia vai bem, a cidade vai bem, e uma cidade que todo mundo quer morar, uma das melhores cidades para se viver. Sem dúvida nenhuma, né, André? Voltando ao Parque Valongo, que eu também humildemente acredito que é a joia da coroa, que a gente vai falar de importância, vai ser muito difícil a gente não falar de saúde, educação e segurança, né? Sim. Mas vamos falar do Parque Valongo. Eu gostaria muito de ouvir de você aqui com a gente qual foi o método que a gente utilizou, o Trinque, explicar para as pessoas que o dinheiro público foi investido através do Trinque e não veio direto para a prefeitura para que ela depois tivesse muita dificuldade em fazer voltar para o Parque Valongo. Exatamente. O Trinque ele é bem focado em empresas de grande porte. A gente lembra aquele incêndio que a gente teve, né, da Ultracargo, fechou a cidade de Santos. E a partir daí a gente começou a olhar que o porto, a importância desse maior porto da América Latina,
e o impacto que ele traz na cidade, positivo, mas também negativo, é algo que tem que estar trazendo mais retorno para a cidade. Pô, o porto gera imposto, é lógico, gera imposto, mas todo imposto gerado dentro do porto vai para Brasília. Né? É lógico, os serviços que circundam o porto, né? Isso sim, fica como contribuição para o município, mas o grosso da atividade portuária, o ganho da atividade portuária vai para Brasília. E o que fica para a cidade? Né? Porque tem questões de mobilidade urbana, os caminhões, a questão ambiental, os riscos, tudo isso. E aí veio essa lei que cada vez que um operador portuário, um terminal, vai fazer uma obra de expansão, e o Porto de Santos, graças a Deus, tem feito muitas obras de expansão, ele tem que dar uma contribuição para a cidade. Pois bem, veio a maior empresa do mundo em alimentos, a Cofco, que é uma chinesa, veio o CEO conversar comigo, junto com 4 ministros de Estado, porque tudo na China pertence ao Estado, e lá fizemos esse trabalho, levantamento, estudo de impacto, e deu as medidas de segurança. E foi solicitado justamente isso, a reconstrução daqueles armazéns, né? Porque aquilo é o patrimônio histórico de Santos, resgata a nossa história, a nossa autoestima, gera muito emprego e aquilo que a gente quer trabalhar, o turismo, e revitaliza o centro. Automaticamente, né, prefeito? Um efeito positivo dominó. Sim, a partir do Parque Valongo, muitas pessoas já estão comprando imóveis ali perto do centro para investir em casas noturnas, em restaurantes, né? E economia vive da expectativa. Essa semana eu recebi um CEO de uma empresa especializada em operações urbanas que tem e veio conhecer Santos, veio conhecer o projeto e pensar no centro como um local de uma operação urbana de revitalização, preservando a área histórica, transformando a área histórica numa área de entretenimento. Vamos lá, eu sempre tive esse sonho. Pô, será que o nosso centro não pode ser uma Disney a céu aberto? Quando a gente faz o Festival Geek, 90 mil pessoas, aí você tem o pessoal fantasiado, você tem os simuladores, você tem o local dos games, você tem os shows, as músicas, e o centro bombando. Quando a gente faz o Natal criativo, com aquela árvore de Natal, com a projeção na fachada da prefeitura, você vê senhores e senhoras com às 10, 11 da noite com o celular na mão, tirando foto, né? Turistas. E os imóveis são bonitos, né? Sim, prefeito? agora precisamos revitalizar. E para isso, a gente precisa de operação urbana. E aí vem a história do VLT. O VLT é o melhor transporte do mundo. Sensacional. Cidades europeias, VLT, melhor que metrô. O Mourão, deputado, foi prefeito de Praia Grande, há anos pede o VLT para Praia Grande. Peruíbe quer, Guarujá quer, Santos não quer. Investimento de 240 milhões. E dos 240 milhões, 40% é drenagem, porque o VLT não anda sob superfície alagada. Então, o que aconteceu? O VLT não é uma obra de você cortar o asfalto por trilho, não. Você faz escavação nas ruas, na Amador, não, Amador não, a João Pessoa. João Pessoa. Prefeito, eu vi um negócio gigante, aquela Dr. primeira... Cochrane, né? São 5 metros que você está cavando. Fundo, né? Eu vi. Fundo, e você põe a duela, aquelas tubulações de 3 metros de altura. Aquilo é para também, porque o nosso tipo de solo ele é desfavorável, né, prefeito? Sim. Aí você põe camada de concreto, depois você põe asfalto. É uma obra demorada, poderia ter sido feito com mais celeridade, porque a empresa que ganhou, infelizmente, estava em recuperação judicial, mas é uma obra contratada pelo governo do Estado. Exato. Quem tem a caneta é o governo do Estado. Então, sempre cobrei, sempre fiz reuniões mensais com o governo do Estado aqui em Santos, com o CEO da empresa, cobrando, brigando. Fui várias vezes aos governadores, conversava muito com o Rodrigo Garcia, conversei muito com o Tarcísio. O Tarcísio veio, cobrou prazo deles, né? Então, é muito intenso. Mas os benefícios, olha só. São gigantes. Nós estamos pegando os bairros da Vila Matias, da Vila Nova, do Paquetá, do centro e do Valongo, 5 bairros do centro, com drenagem nova, uma operação urbana. Por ali, vai trazer mais de 20 mil pessoas por dia andando de VLT, vai parar na porta, vai passar na porta do comércio, quer propaganda melhor que essa? É um transporte de qualidade, vai levar pessoas para morar no centro. Como é que eu vou revitalizar o centro sem fazer isso? Como é que eu vou, um prefeito, negar um investimento desse, que gera, além de tudo, de transporte e revitalização, 900 empregos. Hoje, 900 pessoas estão trabalhando no VLT. Como é que a gente vai negar isso?
né? E é lógico, né? As pessoas reclamam, né? Reclamam com razão, incômodo, é como uma reforma dentro de casa, mas a hora que a pessoa vê aquilo pronto, o benefício, o que vai fazer rapidamente o centro de Santos... Né, prefeito? Preço. Nossa, como ficou bonito o seu apartamento. Mas para isso a gente passou por uma grande obra. E outras, os efeitos do VLT, sem dúvida alguma. O VLT é espetacular. Não tem trânsito, ar-condicionado, pontual, vai trazer um grande desenvolvimento para o nosso centro histórico. Diga-se de passagem que tem imóveis muito bonitos, a nossa Bolsa do Café é linda. E outra coisa, eu pensei, aqui estamos numa conversa. Prefeito, pensa numa coisa. Num eventual segundo mandato, trabalho sério, continuidade, existe uma possibilidade, uma pergunta aqui, de pegar todo aquele cabeamento, como foi feito na Ana Costa, porque muda a visão da cidade. Eu não sei, uma pergunta, sim, um projeto e jogar para debaixo do solo, como fizeram com a Ana Costa, não ficaria bonito, prefeito? É bonito, mas é extremamente caro. Né? A gente conseguiu fazer embutimento em algumas ruas, porque dentro desse pacote de pavimentação, além do VLT, 200 milhões para investimento em 85 ruas. Por exemplo, Álvaro Guimarães, que é a Rua do Comércio da Zona Noroeste, sim, fizemos a Trabúrcia, Azevedo. Embutimento da fiação elétrica depende muito da CPFL. A CPFL ela é regulada pelo governo federal. E a CPFL não quer fazer o embutimento, primeiro, porque é caro. Segundo, quando você embute, você tem que embutir também o transformador. E isso, numa cidade com solo igual ao nosso, com umidade, com afloramento do solo, é muito caro e complicado. E a prefeitura ela não tem o poder de regular. Né? São agências de regulação que são ligadas ao governo federal. A permissão é federal. Então, fica difícil, é caro, mas sempre a gente tem feito as ruas, aí, boa parte delas com embutimento, por exemplo, das empresas de telecomunicações. Né? Então, já melhora bem o ambiente, mas eu não tenho dúvida. Você vai em Buenos Aires, né? E agora muito brasileiro está indo em Buenos Aires por causa do preço lá, das coisas que baixou. Você vê Buenos Aires, ela praticamente não tem fiação nas partes turísticas, né, exposta. Dá uma sensação de limpeza, de beleza, né, de paisagem urbana. É um grande objetivo, né? Mas quem sabe a gente consiga ir avançando, e principalmente também, quando a gente fala disso, as calçadas que a gente tem feito. Né? Sim. Todas elas acessíveis, que são os proprietários que deveriam fazer, então a gente está tirando custo do proprietário do imóvel, fazendo as calçadas nessas 85 ruas, foi assim. E transformar Santos numa cidade ainda mais de qualidade de vida. É isso, quando o Sidney fala da fiação, eu estou pela cidade quase todo dia das 6 da manhã até as 11h30, ontem paramos 11h30, né, ajudando lá, fazendo o nosso humilde, mas acredito que de muita serventia o trabalho. Eu entendo que se houvesse uma força-tarefa entre as concessionárias que fornecem internet, que fornecem esse serviço para fazer a limpeza, que eles mesmos chamam de limpeza, e ela vem acontecendo, inclusive, prefeito, eu moro na Encruzilhada, né, que é o bairro que eu nasci praticamente. E eles foram lá na porta de casa, fizeram só da porta da minha casa a limpeza. Eu falei, agora vocês estão querendo me complicar. Deixava sujo a porta da minha casa e limpava a rua toda. É limpeza mesmo que chama no poste. Eu acredito, eu não tenho esse número, mas o Instituto Zé La Santos, ele pode levantar em breve com os nossos pesquisadores, com o time todo de voluntários aqui, é muito legal, que existe um número muito grande de cabos ociosos nesses postes. Até porque o poste ele é de propriedade, vamos chamar assim, da empresa de iluminação, de luz, de energia, e ela cede, faz uma cessão onerosa ou um combinado para que os cabos passem para a internet, fibra ótica. Tem cabo, gente, da época da multicanal. Tem equipamento na época da TV a cabo lá de trás de 10 canais. Então, assim, precisa se criar, o Instituto mesmo pode fazer isso. Mapear, colocar no aplicativo, que daqui a pouco a gente conversa sobre ele também, novidade. Que a gente quer ceder, inclusive o Porto de Santos, a gente depois tem novidade aí em breve, que a Santos Port Authority já aceitou, agradeceu ao presidente Pomini, já estamos em fase de troca de minutas e assinatura, o Porto tem um aplicativo para reportar zeladoria, né? Mas enfim, volta para os fios. Se houvesse uma força-tarefa e a gente tivesse como cobrar, prefeito, sempre cobrar uma palavra feia, né? Parece que alguém não pagou aquilo que devia, né? Mas ser mais enérgico e para cima dessas empresas, de quem o vale, de quem são as empreiteiras responsáveis, e houvesse só a limpeza do que está ocioso, a gente não precisaria embutir, Cid. Não precisaria embutir, porque realmente Santos não vai comportar embutir o cabeamento de energia elétrica. Não tem como, é utópico isso. Pode ser feito em uma área ou outra, mas 100% é utópico. Como as obras
dos afundamentos de solo, dessas rachaduras. Eu acredito, prefeito, que para a gente resolver esse problema, nós teríamos que mudar a população toda 6 meses, da cidade toda, deixar a cidade fantasma, porque fazer todas essas obras com a cidade funcionando, com o dia a dia, com fluxo de caminhões, com serviço, com comércio, é muito difícil. Então E o cidadão comum, prefeito, olha só que legal. E aqui nós temos um grupo de amigos de fora da política, a gente não imagina essas situações. Quando você traz para nós essas informações num podcast, o cidadão comum não entende. Ele vê o VLT e fala, é a culpa do prefeito. Mas aí tá explicando, prefeito, não funciona. Ah, não, vamos embutir. Não é assim, Sidney, que funciona. E aí nós chegamos em alguns pontos importantes. O seu apartamento é difícil gerir. Um exemplo meu, vaza, queima a resistência do chuveiro e dá um problema de vazamento. Imagina cuidar, prefeito, de uma cidade como a cidade de Santos. Que em todas essas frentes. Mas pegando um gancho, a gente está falando de coisas técnicas, eu quero perguntar. Hoje, dia 8/8/2024, nasceu a Sofia e o nosso prefeito é vovô. Uma salva de palmas para o nosso prefeito. Obrigado. Deus abençoe, sensacional. Eu não vou nem perguntar como é ser vovô a partir de agora. Que Deus abençoe muito você e sua família, prefeito. Obrigado. É de coração, todos nós aqui. Mas conta pra nós uma coisa, porque é essa hora que a gente quer entender quem é o prefeito, bater um papo, conversar. Como é que é esse equilíbrio, prefeito, entre ter tantas responsabilidades na vida pública e a vida privada? Porque você tem uma característica que eu quero registrar aqui, que é pública. Você é muito equilibrado, prefeito. Você é um homem de trabalho. Menos mídia, digamos assim, e tempos de mídia, né, prefeito? Tudo é Instagram o tempo inteiro, mas não dá para um prefeito estar trabalhando e gerindo uma cidade dessa e simplesmente se preocupar em ficar na TV o tempo inteiro fazendo vídeos. Mas cuidado faz aí parte... que pré-candidato a vereador precisa de Instagram, hein? Cuidado. Exatamente. Desculpa, mas tô dizendo, uma vez com a caneta, né, prefeito? Complicado. Mas como é que você faz? Porque a gente quer saber, nós, cidadãos que estamos aí nesse processo, participando numa época eleitoral, como é que você lida com isso, prefeito? Olha, sua vida privada e pública. É difícil e vou dizer que não tem equilíbrio, né? Muitas vezes você chega em casa, tarde da noite, tá lá vendo uma televisão para relaxar, tá com a família e te liga, olha, prefeito, incêndio em tal lugar. Aí você sai, você mobiliza equipes, defesa civil, como é que tá? Vai lá pro local, atendimento social. E o abrigo, onde vai pôr essas pessoas? Tá faltando água, pega o telefone, liga para uma empresa, pô, você tem um caminhão-pipa, manda água para cá. Não tem. Várias vezes isso já aconteceu no decorrer da minha vida pública. Muitas vezes você tem uma reunião importante e o teu filho liga, pô, pai, queria comprar um tênis, vai comigo no shopping. Cara, para um filho isso é tão importante, para um pai também. Mas aí você olha e fala, caramba, mas se eu não resolver isso aqui, vai dar problema lá. Então, você acaba não conseguindo ter esse equilíbrio total. Lógico, prioridades, né? Sempre existe. Nasceu a minha netinha ontem, hoje consegui ver a minha netinha, pensei, falei, bom, vou ficar 1 hora, quase fiquei 2, abri mão, mas desmarquei compromisso, então hoje o dia está corrido, não vou conseguir ver a minha netinha hoje mais, mas vim naquele horário. Então, são coisas que, às vezes, você exercendo outras profissões e outras funções, você consegue. Prefeito é o dia inteiro, não tem hora, é sábado, é domingo, você vai na rua, as pessoas com todo o carinho do mundo vêm conversar com você, te pedem coisas, né? Cobram coisas e é direito total, e eu faço questão de andar na rua. E esse equilíbrio. No domingo vai ser dia dos pais, para mim é um dia dos pais especial, por ser pela primeira vez pai e vô. Meu pai também, que está merecendo e precisa de toda a atenção. E aí, no domingo, quem vai fazer o almoço de família? Eu, mas faço questão. Legal. Pô, mas você trabalha tal, esse domingo vai ser o único de tantos que você já não tem tido para descansar, e você vai fazer. Sim, primeiro que eu gosto de cozinhar, né? E segundo, eu estou fazendo um carinho pro meu pai, que é uma pessoa que é um exemplo para mim. Então hoje estive com ele lá. Quantos aninhos ele tem, prefeito? Tá com 86. Qual o nome dele? Américo. Um abraço, seu Américo. Uma salva de palmas da galera. Isso aí. Eu tenho saudades do meu pai. Meu pai já partiu há 15 anos. Ele Muita saudade. hoje já não tem autonomia, tá com Alzheimer.
Então é importante, né? Falar, pai, o que você quer? Português? Fala, quer bacalhau ou quer uma lasanha? Eu quero bacalhau e vinho verde. Então vamos lá fazer para ele. E aí para os filhos já escolheram lá, vou fazer estrogonofe. Então sou eu mesmo. Que legal. Talvez até a sobremesa, mas eu acho que eu vou terceirizar a sobremesa. Mas assim... Se fizer um camarão, não esquece de chamar os amigos, prefeito. E sou eu que vou fazer as compras, eu faço questão. Então, e você tenta equilibrar, mas não é uma vida equilibrada. É quando você abre mão, quando você vê, e outras profissões são assim, pessoas que trabalham em pronto-socorro, você vê as atletas, você vê uma Rebeca Andrade. Caramba, como é que ela chegou lá? Né? Ela chegou, primeiro, com muito trabalho, com muito esforço, abrindo mão de estar com os amigos tomando uma cerveja, abrindo mão de prazeres da comida, abrindo mão para poder estudar, conhecer, para estar no top, para fazer as coisas bem feitas, precisa de dedicação, precisa de conhecimento. Né? Isso vale para o atleta, isso vale jogador de futebol, isso vale para quem trabalha num pronto-socorro, numa sala de aula, vale para todo mundo, vale para o prefeito. Então são essas coisas que cobram muito da gente. Mas quando eu vejo um sonho de alguém realizado, aí valeu tudo a pena. É isso que é o que me dá alegria de ser prefeito. Realizar o sonho das pessoas. E é um pouco vocacional. Prefeito, você tem características claras vocacionais. O termo vocação vem do latim vocare, é um chamado. Por isso que eu falo em destino. Olha que aula, hein? Bacana. Nosso professor. É um chamado. Estou sabendo agora. Olha que bacana. O termo vocação vem do latim vocare. Você, em algum momento na vida, atendeu um chamado que deu mais sentido. Quem atende os seus chamados dá sentido para a sua vida. Então, assim, por isso que eu digo, ninguém escolhe ser prefeito. Eu tenho algumas opiniões. Prefeito, nós estarmos aqui hoje é destino. Porque há mais de um ano, um amigo querido, competente, com um coração maravilhoso, falou: Sidney, vamos fazer um trabalho social? E eu falei: eu vou te ajudar, porque eu te admiro e você é meu amigo. E cada um dos que estão aqui, ou não presentes, que é gravado, não é mesmo? Estiveram em algum momento fazendo parte desse chamamento. Porque assim, prefeito, você comentou agora uma coisa. Eu tenho algumas opiniões que fogem do lugar comum. Para mim, política é profissão, sim, não é para aventureiro. Então, toda a sua formação, claramente, que eu estudamos juntos. Ontem à noite eu e ele batendo, olha o Rogério, nosso prefeito, vamos, eu não tenho amadorismo, sabe? Yara, faz a pauta, põe essa pergunta, olha que legal, olha quantos anos, olha como ele foi galgando o processo. Política é para profissional, sim, alguém que tem experiência. Com a cidade de Santos não se brinca. E aqui a câmera é essa, né? A câmera é essa, né, Rodrigo? Eu tenho alunos, eu sou professor das faculdades de Direito há mais de 15 anos. Eu sou arrimo de família desde que meu pai morreu. Essa cidade não precisa de amadores, a gente precisa de gente com estabilidade. Inclusive, vou por nomes, conheço parte do seu primeiro escalão. Todo o meu respeito e carinho a profissionais como o Fábio Ferraz, os Tiago Léo e Rafael, ao Cacá Mota, eu tenho muitos amigos, ao próprio Paulo, vamos falar dele de novo, que com a sua experiência ele começa a formar pessoas para trabalhar pelo bem comum. Então, primeiro, acho muito arriscado. Segundo, vamos mudar. Eu sei que a mudança talvez seja a alma da democracia. Estamos insatisfeitos? Escolhemos outro prefeito ou outro vereador. Só que em grandes momentos, para mim, o Brasil é um dos países que mais alterna as câmaras. Você tem esse dado, prefeito. Mas eu sou contrário a isso. Desde que tenhamos um prefeito que trabalhou por nós, sério, limpo, nós temos que mantê-lo com a sua equipe, porque o que nós precisamos no Brasil é menos amadores e mais estabilidade, gente séria que sabe trabalhar. Prefeito, estou falando aqui, estou entre amigos, eu falo isso para meus alunos todos os dias nas faculdades de Direito da região. Se não sou professor da Faculdade Católica de Direito, da Exanc, está aqui meu coordenador, o Edson, sou professor da UniBR, sou professor da Unip, pós-graduação, governança corporativa. Chega, o que precisamos é de estabilidade. É o que eu falei para o André. André, você vai fazer um trabalho social, o que vai desaguar nisso? Seriedade. A gente lidar com amigos, com pessoas sofridas. E é isso que a gente tem que trazer. E tem que dar opinião, prefeito. Uma pessoa como eu de fora da política, eu quero poder chegar e falar, caramba, eu quero apoiar o Rogério. E eu conheço, sabe aquela coisa? Tô com a minha mãe. Minha mãe, pô, o prefeito é bacana, eu não o conhecia. Eu falei, exatamente, mãe. Cabe a cada cidadão de bem mostrar quem é o Rogério e seu time. Tô certo, prefeito. Tá certo. É um pouco desabafo, me permita. Não, mas aqui. É isso. E assim, ó... E é de coração, viu? O exemplo do André, né? O André tinha essa coisa, pô, vamos lá, denunciando, tá buraco, pô, vou resolver e tal, chamando a atenção. E chamou a minha atenção.
E assim, a prefeitura tem seus fiscais, tem os seus funcionários, mas é pouco. Agora, o que eu fiz? Todo mundo, mas o André bate no prefeito. Não tá, ele está fazendo o que é certo, ele está cobrando, sempre com respeito. O que eu fiz? Eu fui procurar ele através da rede social. Verdade. Falei, pô, André, o áudio te agradeço, cara, o que você fez? Vem aqui qualquer hora, vamos conversar e tal. E chegou uma hora que a gente se conheceu e ele me ligava. E aí, fala, pega meu telefone, me liga, me avisa. Aliás, esse buraco da Pinheiro Machado, quem avisou, em primeiro lugar, foi ele. Não foi uma notícia muito agradável no sábado, mas foi, porque a gente tinha acabado de pavimentar, fazer canal, tudo canal 1, e aí aquela cratera da Sabesp. Mas foi ele que avisou. Então, e aí ele trocava ideia comigo, prefeito, mas isso aqui, o que vai ser? Eu falei, André, eu tô preocupado porque ali na Costa, qualquer hora, né? Já falei para ele. E a gente já conversou com a Sabesp. Qualquer hora vai surgir um buraco ali também, perto do Colégio São José, lá do outro lado, porque ali tem uma galeria que precisa trocar e tal. Isso foi levado para o governador. Enfim, o plano de desestatização da Sabesp está ali, investimentos, ao contrário de outras cidades que precisa ampliar o saneamento básico. O Santos está em 97%, 98%. O que a gente precisa é renovar, porque a gente foi uma das primeiras cidades e está sempre em primeiro do ranking de saneamento básico do Brasil, mas a nossa tubulação vai passando o tempo, começa a infiltrar, começa a vaziar água e esgoto, e aí aquilo vai solapando a areia e o que tem em cima, a areia solapando aqui embaixo, o que tem acima, o asfalto, né, a calçada, e aí chega uma hora, a areia não tem e cai tudo. Caramba. E aquele acidente lá na Goiás, que o cara fraturou a perna de moto. Sim. Ele passa naquele milissegundos onde abre a cratera, mas assim, em que pese todo esse problema que a gente tem do diâmetro das nossas vias, da nossa qualidade, diferença de 3 tipos de solo, que a gente tem um solo arenoso, muitos locais aterrados, é muito complicado. E por ser pioneiros em saneamento básico, que já chegou a hora da troca, a obra da Goiás, que foi uma obra necessária em 3 fases, o pessoal não imagina, eu também não imaginava. Eu gostava só de ver meio que lá atrás um pouco do circo pegar fogo, até com a própria Sabesp, que hoje passa por esse processo de privatização, em que pese o valor não tenha sido atingido o ideal, mas eu acredito que o investimento e a prestação de serviço vai melhorar muito. Mas a Goiás é coletor tronco. Ninguém sabe a dor de cabeça que é, primeiro, esse tipo de serviço. Segundo, prefeito, que me preocupa muito para esses próximos anos, principalmente na construção civil, a mão de obra. Hoje está muito difícil a gente encontrar, depois de um contrato firmado, depois de tudo licitado certinho, a empresa que vai conseguir cumprir, não falo nem do número de colaboradores, né? Porque muitos apresentam lá um número X e de repente, por diversos motivos, ficam com o número Y, né? Mas a qualidade dessa prestação, sabe por quê? As pessoas não vão passar mais naquela rua. Eu não tô contra o trabalhador aqui, não é isso. Mas as pessoas vão trabalhar aqui, normalmente vão para outras cidades, moram na capital, no interior, são contratados como força de trabalho ali, né? Avulsa e não vão mais passar aqui. Então, primeiro, a gente precisa, e eu falo da Sabesp sim, hoje eu falo muito da Sabesp, agradeço a Sabesp me dá protocolo pelo Instagram, prefeito. Porque quando eu vou lá e aponto, eles falam, André, boa noite. O protocolo desse chamado é o número tal, pelo Instagram. Eu sou muito grato, é difícil isso. Mas a gente sabe que o que me preocupa muito é a mão de obra. Porque quando o pessoal fala que vai começar uma obra, prefeito, e teve a Trabulce também, que a gente acompanhou de perto. Azevedo, hoje ninguém mais fala. Azevedo, mas assim, ninguém mais fala. Mas ninguém sabe o problema. E o problema já não é mais do munícipe. O munícipe está certíssimo em cobrar. Porque quando a gente coloca uma placa lá, prefeito, dizendo quanto vai ser gasto de previsão da obra, ou certamente o que foi empenhado, e o prazo, é um problema muito grande. Porque aquela placa ela não tem inteligência artificial para falar, choveu. A gente não teve como trabalhar. Então esse prazo foi feriado. Os trabalhadores não receberam. E isso não é culpa. Eu costumo falar em algumas coisas para os amigos. Existem coisas que é problema da prefeitura e outras que são problemas do prefeito. Os problemas do prefeito eu tenho certeza que ele vai resolver. Mas os problemas da prefeitura não são todos que ele consegue assim, como a gente quer que resolva. Eu também gostaria muito que a gente batesse uma palma e de repente tivesse resolvido. E fora as pessoas. Mas as pessoas hoje nem têm obrigação de saber, mas a gente vai explicar. Às vezes falta diferenciar ata de licitação. A gente não pode cobrar algo enfaticamente que ainda vai ser licitado, porque é muito delicado escolher isso, né? O chamamento público. Mas a ata, a gente pode começar por ela. Para que se ela seja cumprida, nós temos bons homens, nós temos boas mulheres, bons servidores. A cidade de Santos não é uma cidade que tem um grande problema. Eu falei isso já várias vezes. Ela tem pequenos problemas que cabem a nós também. Por exemplo, Cid, a gente não aguenta mais ver descarte irregular de entulho e de lixo.
Hoje, a nossa lixeira de cimento, aquela pequenininha, pra você jogar o palito de sorvete na praia, né? O papel do salgado, ela está sendo um ponto de referência para o descarte de lixo. E ali, quem recolhe são as nossas queridas margaridas. Elas vão lá, dão um nó, recolhem, varrem e depois deixam para que o caminhão passe para recolher. E eu peço encarecidamente para quem vai assistir a gente aqui, para que não transforme esse ponto de lixo, que é lixo sim, mas que não pode ser relativizado com ponto de descarte. Então, voltando. Complexidade na obra do coletor tronco da Goiás, uma obra que foi feita em fases, porque se ela faz, meu amigo, munícipe, morador de Santos, morador da região, de um jeito só, você não sai de casa. Como seu carro não sai da garagem. É a mesma coisa, Azevedo. Né? Não poderia prejudicar fazendo a Azevedo o tempo, tudo de uma vez e o comércio que está lá. Como foi a própria Campos Melo, né, que prejudicou muito a obra do VLT, mas ela foi feita por etapas. E muitas vezes teve que refazer, porque você fazia uma quadra, deixava duas e o cruzamento não existia. Aí quando você foi fazer o cruzamento, você teve que refazer parte do que já foi feito para fazer o cruzamento. Então, é o que está acontecendo hoje, né, na região central, né, você tem ali na João Pessoa o viário feito, mas agora começou a fazer caixas de retenção de água nos cruzamentos. Então, para novamente, refaz essa parte, vamos tapar. Então, é complicado, é complexo, né? É toda uma estratégia, um planejamento que é feito e mesmo assim, às vezes o planejamento não dá certo. Exatamente. Voltando a falar do centro de Santos, mais precisamente, que também é um tema que fica muito aí em voga da insatisfação do santista. A gente sabe que na vida tudo começa, nasce, se desenvolve e depois tende a mudar. São ciclos, né? Nós vivemos ciclos da saúde, ciclos de tecnologia, ciclos de investimento, pessoas em seus ciclos. O centro de Santos, depois do advento das compras online, o centro antigo de Santos, do comércio mais fácil porta a porta, do novo centro comercial da cidade, que hoje já é mais antigo, mas é o Gonzaga, passou o seu tempo. Nós acreditamos, e o nosso time, eu acredito também, que o apelo ali seria de serviço e habitacional. Muitas empresas deixaram o centro de Santos para vir mais para cá, para a Zona Leste, ocuparam outros prédios mais modernos. Exato. E assim, só complementando, muito bacana, os modelos de negócio mudam. Nós estamos em 2024 e daqui a 4 meses, simplesmente nós já passamos 25% do século XXI. Outra coisa que nem eu costumo dizer quando a gente está debatendo, a verdade é que a Rede Globo está indo para o buraco, não é por causa da Rede Globo, é porque o modelo de negócio mudou. Tô certo, prefeito? Hoje as pessoas estão aqui, no celular. E é o que aconteceu com o centro. O que acontece? Olá. O centro antigo de Santos, onde as pessoas moravam, começou a ser desestimulado as pessoas morarem lá e em direção à praia. Então foi aberto aquelas avenidas, Ana Costa, os canais foram feitos, tudo isso em 1900 e pouquinho. E aí, na década de 50, proibiram as pessoas de morarem no centro, porque queriam que lá fosse só um centro comercial. Era o modelo, é um modelo até hoje americano, onde as pessoas andam de carro, moram, trabalham no centro e moram na periferia. É o modelo americano de usar o carro e gastar gasolina. Não é o modelo mais inteligente. Importamos uma bobagem. Então, porque, de uma forma clássica, os portugueses, eu tenho família, vendiam na sua venda na frente e moravam na própria casa. Então, esse é o modelo sustentável. É lógico. Você não precisa se deslocar para comprar, para ter lazer, para morar, para trabalhar. E assim, e aí o centro era o centro da Baixada. Depois Vicente Carvalho, Cubatão, São Vicente, com comércio maravilhoso, Praga, começaram a ter seus centros. Aí começou a esvaziar. Depois, como falou, só tinha o Gonzaga. Eu era moleque, eu lembro da Hot Stop, lembro de Casa Gato, algumas casas, e o cinema de rua. O Gonzaga não era muita coisa. Fliperama, Martins Fontes, Atlântico, era pouca coisa. E depois, cada bairro hoje tem o seu comércio. Você vai no Marapé, o que tem de restaurante? E sábado, agora abriu lá uma lanchonete enorme. O Marapé, fim de semana, é local para restaurante. A Ponta da Praia, o Canal 7 virou uma Eu ia avenida. falar isso agora, não dá para deixar de falar. Eu moro ali na Ponta da Praia há 30 anos. Eu sempre vinha pela praia e entrava no Canal 6. Aquilo estava ermo. Melhorou. Que incrível que ficou aquilo. Domingo à tarde, sábado à tarde, uma multidão de pessoas ganhou vida, apartamentos sendo construídos. Sim. O que é o Canal 7, prefeito? O que está acontecendo com aquela invasão positiva de bares? Bar é vida. Restaurantes e bares. É vida. As pessoas estão ali se conhecendo, paquerando, fazendo network. Trabalho. Exatamente. O Canal 7, o que era? Segurança. Veja, local vazio. Investimento do governo municipal. E, inclusive, eu tinha uma dúvida, prefeito, a gente. Foi uma transição entre o governo do Paulo e o seu, tô certo? Me corrija, a gente queria saber. Então, começa e termina com você. A Ponta da Praia foi com o Paulo.
eu trabalhei nesse projeto desde a elaboração das leis de Legal. compensação, porque também foram trinques e Sim. compensações, até o projeto urbanístico, que foi o arquiteto Glaucus que desenvolveu com a sua equipe, a execução. Então, eu acompanhei o tempo todo. E realmente tinha muita gente contra. Eu fiz várias audiências públicas em áreas residenciais, que as pessoas, o centro de convenções vai acabar com o nosso sossego. Ali era um terreno baldio, com um monte de caminhão e pedra jogada. Exatamente. O calçadão era a calçadinha da Ponta da Praia, só servia para fila. Domingo eu passei. Os quiosques lotados de gente ali, Sensacional. quiosque vendendo, gerando renda. As pessoas ali naquela mureta, ali o pessoal fala, a Califórnia é a Miami. Iluminação perfeita É à a noite. Miami brasileira. Bares, cervejinha. Era uma calçada estreita que ninguém usava. E ali... não Foi usa. genial trazer Não a usa. ciclovia para Não cá, usa. né? Os engenheiros. Degradação, roubo, assalto. Como é o quebra-mar? Por que nós fizemos o quebra-mar? Foi o meu governo quebra-mar, todo ele. Isso. Aí, à noite, ali era local de drogadição, de crimes. Sim. Hoje, a família está lá. Tem as fontes para as crianças, tem o skate, Sim. tem o basquete, o surf continua. Ocupar espaço, como é o Parque Valão, está abandonado, vai gerar renda, vai gerar desenvolvimento. E o centro é isso. Como vocês falaram agora, pô, transporte público, saiu agora. Em 10 anos, baixou em 50% o número de usuários de ônibus. Por quê? Você acabou de falar. Primeiro, as pessoas não compram, não precisam sair de casa mais para comprar. Sai. Segundo, home office. Sim. Terceiro, carros de aplicativo. Né? Isso. Os ônibus, o transporte público. Ciclovias. baixou. E Opa, aí, ciclovias. o transporte fica mais caro. E aí agora o poder público tem que subsidiar. Hoje, durante 2 anos, não vai ter aumento da passagem do ônibus em Santos. O município está subsidiando hoje 25% da passagem. O nosso objetivo a longo prazo é cada vez subsidiar mais, porque senão as pessoas vão parar de andar de ônibus. Porque se você pega 4 pessoas de uma mesma família, o que você vai gastar de ônibus, você gasta menos com Uber e parar na tua porta. Então, essas mudanças de comportamento que o poder público tem a obrigação de fazer essa transição, estar atento e procurar inovar. É isso que a gente está fazendo. Eu acredito muito nisso. Os bares, o entretenimento, ele é muito importante pela geração de emprego e renda. E com a pandemia, voltando a falar de pandemia, ele foi o primeiro setor que parou e o último que retomou. E aí quando a gente fala do bar, a gente fala da festa, do buffet. Isso. Do montado. hotel. Eu, prefeito, já milito, não sobrevivo mais na música. E o que me preocupa bastante na nossa cidade, um desses pequenos problemas, mas isso a gente depois pode deixar para uma conversa mais para frente. Nós não temos uma política de alvará definitivo para música ao vivo nas casas noturnas. A música puxa o segurança, mais quantidade de bartenders, enfim. A atração com música ao vivo. Santos é um celeiro de grandes músicos. A gente pode contar aí nas mãos de todo mundo que está aqui, guitarristas, bateristas, um abraço pro Pinguim. André Pinguinzinho, que veio aqui, nosso meu amigo. primo. Eu me preocupo bastante, porque a gente recebe os músicos lá no Instituto, e quando a gente fala de zeladoria é zelar por gente também. A gente poder trazer o debate no zoneamento, né, nas zonas acessórias, enfim, quem vai poder investir em tratamento acústico e quem vai poder usufruir da melhor forma com os alvarás de música ao vivo, que sejam de 6 meses, de 3 meses, pontuais, mas a gente não pode mais ficar à mercê ou de ser baixinho, ou até aquele horarinho, amigo da guarda. O centro de convenções na Ponta da Praia era um dos pontos trazidos. E aí eu vou pegar um gancho excelente. Prefeito, como é que você lidar? Vamos falar um pouco de política pura. Com a oposição pela oposição. Parece que tudo tem não, mas gente deixa do ele contra. responder do alvará. O alvará Sim. é uma coisa fundamental. Qual é a raiz do problema? Uma lei nacional dos decibéis. A música ao vivo dentro da casa, ela não causa impacto, desde que tenha acústica. O que causa impacto no som, infelizmente, é o cara que fica na porta fumando, conversando de madrugada, e aí tá vazio, o som ecoa. Sim. São as pessoas batendo papo. É o ônibus que passa. Bom, aí você monta um bar, você faz toda a acústica, você ganha o alvará, mas você sabe que tem uma lei federal lá dos decibéis, 80, 60 decibéis, aí vai. Né? A Concha Acústica da Praia sofreu com isso. Sim. Bom, aí tudo bem. Aí você faz tudo direitinho lá, música acústica, o cara tá cantando, beleza. O vizinho se incomoda, ele liga para fiscalização. A fiscalização vai lá com o aparelho e mede.
Quando ele mede, vai dar mais de 80 decibéis, mas não é do som. O decibéis, ele acaba sendo influenciado pelo passou o ônibus, as pessoas que estão falando alto. Então, a raiz do problema é justamente essa questão que envolve a medição, a lei nacional da fiscalização, né? É o escapamento de moto aberta. E aí eu volto para a raiz do problema que você falou, do entulho. Todo mundo sabe, você está fazendo uma reforma de casa, você tem que contratar uma caçamba. Aí o cara vai no jeitinho, não, eu vou chamar o carrinheiro, né? Ele mesmo está se enganando, porque ele acha que o carrinheiro vai levar. Carrinheiro é ferro velho. Ferro velho oficializado. O que o ferro velho quer? Papelão, ferro, plástico. Não quer entulho. Então, ele não tem onde destinar o entulho. O entulho, existe um regramento na cidade que você tem que contratar a caçamba e a cidade disponibiliza o local de despejo desse entulho. Porque o ferro velho, que é o carrinheiro que leva, ele não quer entulho. Então, parte da população. Porque você vê lá as pessoas de população de rua com colchão. Quem foi que deu? Ele comprou o colchão? Não. Alguém pôs na porta. Porque você tem o catatreco da prefeitura. Que funciona muito então, bem, em tese. A questão da responsabilidade da cidadão. O teu exemplo no meio de tudo isso, de consciência. E o exemplo também do pessoal que, tá ali na rua, fala mais baixo. Escapamento de moto não é para estar aberto, não é para querer aparecer com a moto. Então, existe uma série de fatores e isso acaba prejudicando o músico. O Parque Valongo, para mim, é proporcionalmente, gente, que é muito pequeno em relação... É a nossa cidade do rock, é o nosso autódromo de Interlagos, onde a gente vai poder fazer show e naquele setor que a gente não quer levar as pessoas para morar ali naquela região do Parque Valongo, a gente não quer ali. Ali é entretenimento, show, ali é local de restaurante. Ali não vai causar... A gente pode fomentar, incentivar a abertura de novos bares ali? Vai ter alguma coisa nesse sentido, prefeito? Sim, vamos fomentar. É o que a gente quer, né? É o que precisa. Agora, o santista também precisa levantar da praia, né? Eu falo para meus amigos, levanta aí da cadeira. Eu não falo só cadeira, né? Levanto a da cadeira. Levanta da cadeira. Amigão meu que é irmão. Já foi no parque? Não fui. Ficar só ali, perto da praia e tal. Vai até lá. É muito As legal. pessoas falam, o centro está abandonado. Eu não abandonei. Eu vou todo dia pro centro. Sim. As pessoas precisam ir e acreditar. Então, isso está acontecendo, novos investimentos, essa situação dos músicos, isso é recorrente. Eles precisam. O que a gente tem de melhor na vida, o que a gente tem melhor em Santos é a nossa cultura. A música, a dança, a arte, os espaços públicos. O Quebra-Mar foi uma obra feita no meu governo. Aquele palco em formato de prancha que tem uma quilha, o desenhista fui eu. Porque eu falei, eu quero um palco no Quebra-Mar. Porque se chegar alguém lá e querer tocar música, você vai nos países europeus, o cara tá nos Estados Unidos, o cara tá tocando em metrô, toca em espaço público, ganha lá a graninha, tem que ter um palco. Eu não vejo, por exemplo, um cara... Aí a gente dá curso na prefeitura de violão e violino. Cara, imagina alguém, né? Até uma dica, né? Pessoal que fica aí nos semáforos, lá fazendo aquilo que pouca gente dá dinheiro, aprende a tocar um instrumento, vai lá na ponta da praia, com aquele visual bonito, passando o navio, pôr do sol, toca um violino. Vê se o pessoal não vai te dar uma graninha. Em vez de você ficar no semáforo jogando bolinha para cima. A prefeitura dá curso gratuito. E você vê que aquelas pessoas que estão lá jogando bolinha não são pessoas em situação de rua. Né? Sim. Tem condição. É legal, E é legal jogar bola. Mas usa a calçada, cara. Vai lá na ponta da praia. Eu sou a favor da arte na rua. Aliás, eu valorizo isso. Os festivais. O artista, fiz aquele palco, qualquer pessoa pode ir lá usar o palco para dança, para música ali no Quebra-Mar. A ponta da praia é usada para isso. Faz o teu espetáculo, artista, na rua. Legal pra caramba. A cultura é a melhor coisa que tem. Então, é uma pena, infelizmente, essa lei do silêncio que acaba. Lógico, a gente sabe que tem a vizinhança, mas às vezes é cruel. Existem exageros dos dois partes. Existe o comerciante que o músico que não respeita, mas é a minoria, e existe a vizinhança que reclama porque caiu um lápis no chão. E aí liga, caiu o lápis no chão. Existe todos os fatores. Mas a gente precisa aprender a conviver e conviver melhor. E as leis precisam
ser atualizadas por aquilo que você falou. Claro. A sociedade muda. Não tem como. E as leis precisam mudar. Não Prefeito, tem como. a concha acústica, para mim, é um equipamento muito importante. Inclusive, eu já lavei ele uma vez lá de forma simbólica. Opa! Até um grande amigo meu, Pedro Dória, que tá aqui com a gente, falou que era lavado toda semana, que ele tinha lá os vídeos. Eu falei, não. Eu vou mostrar que eu vou lá e lavar. É utópico, prefeito, a gente virar ela pra areia, porque ela tá virada pra água, pra rua, e aí sim as frequências graves, tem que ter um termo de ajuste de conduta lá que não pode bumbo. Enfim, dá pra fazer isso? A gente não consegue por questões legais. Você não pode mexer na É tombado lá? Concha? Ela é considerada de valor arquitetônico, um patrimônio municipal, cultural, está dentro ali do complexo do jardim, sim. E o arquiteto que fez daquele jeito. E aí, quando foi feita aquilo tudo por conta da acústica, teve que ser, por exemplo, vidro transparente, para não mudar, para as pessoas continuarem vendo a concha acústica. Então, tem sérias restrições, tem dificuldades. Realmente, quando ela foi feita, ela deveria ter sido feita voltada para o mar, mas está lá, né? E a gente procura utilizar da melhor maneira possível, enfim. Prefeito, isso é tanta coisa para conversar, né, prefeito? Não dá em uma hora, não deu. E não é. Mas eu quero pegar só esse pontinho para falar de política um pouco. Quanto a gente tem uma oposição, pelo jogo de poder. Será que as pessoas que são contra tudo que tenta desfazer e que a cidade vai avançando, vamos reforma o pier, vamos fazer o Parque Valongo e reforma toda a ponta da praia, tem uma série de entregas. Será que aquelas pessoas a oposição, como é que você lidar com a oposição pela oposição? As pessoas me parece que não pensam no bem comum. Não, eu quero se opor porque eu quero ser, eu quero fazer, eu não concordo. Como é que esse teu traquejo na tua experiência, prefeito? Existem oposições que são ideológicas e acaba, muitas vezes, oposição por oposição, né? Enfim. E tem a oposição oportunista, né? Por exemplo, eu, na última eleição, eu tive como opositores vários candidatos, dentre eles o desembargador o Ivan Sartori, que é uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos, desembargador, né, de Santos, e o Vicente Carcione, que é uma referência, foi lá, o cara que fez o Código Nacional de Trânsito, deputado federal, grande tribuno, advogado internacional, foram meus opositores. Teve lá canelada no debate? Lógico que teve. Se a gente chamar aqui, vamos jogar um joguinho de futebol aqui, vamos fazer uma pelada aqui, vai ter canelada. Não é para machucar, mas é para entrar firme e duro, porque todo mundo quer ganhar. Claro. Mas não é com maldade, não é nada disso. Veio essa eleição agora, que nós vamos. Primeira coisa que eu fiz, conversar com eles. Ivan, durante a eleição, faleceu minha mãe, ele me ligou, faleceu o pai dele, eu liguei, com todos aqueles debates que eu acho que foi com o Ivan que eu fui mais acirrado, né? mais pesado, assim. Pesado no sentido de discussão, não de briga. Ele falou, e aí, vai vir? Não vou, Rogério. Gostei do teu trabalho. Conta comigo, quero te apoiar. E ele tem aí o jeito dele. Tá aí, quero te apoiar, conta comigo e tal. Fui lá conversar com o doutor Vicente. Doutor Vicente, o senhor foi oposição e tal. O senhor vai sair candidato? Não. Como é que estão as coisas? Não, Rogério, estou avaliando bem, teu governo tá bem. Tá junto. Mas não houve briga feio, porque não teve fake news, porque não teve acusação, porque queriam ocupar os espaços com propostas naquilo que eles acreditam, é questão ideológica. Democracia. Eu não estou falando de ideologia partidária, ideologia de pensar o que fazer melhor. Agora, quando você vê candidaturas atacando com mentira, fake news, atacando com provocações, criando situações para te constranger em público, aí você vê a sede do poder. Exatamente. Porque tudo na vida tem limite. Porque você pode não acreditar, você pode não gostar daquilo, mas vamos discutir, ficar no mundo das ideias. Agora, quando você quer destruir, sabendo que aquilo é bom, isso se chama vandalismo moral. Você quer destruir moralmente aquilo que você sabe que é bom. E isso acontece e está acontecendo. Então, infelizmente, essa oposição que tem sede de poder não é uma disputa legal. Eu uso o exemplo, né, da Bios e da Rebeca Andrade. Todos nós brasileiros estavam lá torcendo para a Rebeca.
E quando a Nicole Baio sobe lá nos... Eu falei, será que ela não pode dar um tropeçãozinho, uma desequilibrada? Cara, porque nós somos torcida. Sim. Mas quando aconteceu isso na trave, você vê, mostra a Rebeca abaixando a cabeça assim, aborrecida porque a competidora errou. Saudável, né? E quando a Rebeca ganha, pô, você vê a Baios, que é a maior atleta de todos, reverenciar. Ficar feliz pela outra, ganhou o melhor. Agora, nenhuma das duas passou rapa, jogou sujo, quis desmoralizar. Respeitou as regras do jogo, né? São adversários. Sim, não inimigas. Olímpicos. A disputa política ela tem que ser olímpica, limpa. Infelizmente, não é sempre que acontece. E tem pessoas, infelizmente, né, André, que a gente fala que acha que na política vale tudo e só não vale perder. Exato. E essas pessoas são perigosas. Isso é péssimo. É péssimo porque elas vão estar pensando desse jeito, enganando pessoas com fake news, elas podem ter as rédeas do poder. E na briga entre o rochedo e o mar, quem vai se machucar é o marisco. E o marisco, nessa briga por poder puro, é o cidadão santista, prefeito. No último domingo, na última semana, nós sabemos aí que você se colocou, prefeito, como pré-candidato para as próximas eleições serão realizadas daqui a 59 dias, 58 dias. Tá perto. Não voa, o tempo voa, né, prefeito? Eu costumo dizer que a vida ela é breve. Difícil, mas vale a pena ser vivida, né? E vai passando rápido. Prefeito, fala pra nós, quais são os próximos passos? O que você pensa no seu coração? Porque você já se colocou, é público e notório na cidade, né? Que você se colocou como pré-candidato. O que você pensa aí? Fala pra nós um pouco, assim, os próximos passos e os objetivos a serem alcançados agora, depois desses 4 anos. A gente precisa entregar aquilo que a gente começou, o Parque Palafitas. Fizemos aí um investimento sem recursos públicos, mas com inteligência, com inovação. Trocamos um terreno que a prefeitura não usava por um hospital, uma escola e um terreno no valor de 86 milhões. Era um ativo que estava lá parado há anos. Trocamos ao Hospital Pediátrico, primeiro público de Santos, da Baixada. O governador aceitou a nossa proposta. Nós temos o terreno, o governador vai entrar com 49 milhões, a primeira faculdade pública da Zona Noroeste. Legal. Nós temos que faz aniversário, perdão cortar, não perde o raciocínio, faz aniversário recente. Sim. O Lucas falou, né, Lucas? Tá agora já pra sim. vai ter um Fim eventos do mês. bacanas demais, hein? Fim do mês. Uma agenda bem bonita, né, Fim do prefeito? mês e o bolo lá, todo mundo vai. O prefeito vai correr os 10 quilômetros da prova da Zona Oeste? Não gosto de correr. Tá magrinho, prefeito. Mas se mandar eu andar até Peruíbe, eu vou andando. Agora, se mandar eu correr de um canal pro outro, eu vou na Mavão. Não gosto de correr. Correr dói. Não gosto. Eu sou ansioso, então acho que correr é pior para mim. Sim. Eu quero chegar logo. Então, Sim. Eu não gosto. Mas... Próximos passos, vamos lá. Legal, bacana. Então, muita coisa para entregar. E a cidade nunca vai estar pronta. Então, nós temos que continuar aí com o Parque Valongo. Nós temos que incrementar ainda mais o turismo. Então, tenho projetos na área do turismo, melhorar a saúde. Hoje, o que acontece com a saúde? Muita gente perdeu o plano de saúde e muita gente tem o plano de saúde, mas prefere usar o da prefeitura. Na ação do coração do domingo, uma senhora falou, prefeito, eu precisava acelerar meu exame. Eu falei, mas o que acontece? Um exame aqui do coração e tal. 6 meses. Eu falei, mas senhora, na prefeitura não demora 6 meses, é 1 mês no seu caso. Ela falou, não, o senhor não entendeu, prefeito. O meu plano de saúde falou que esse exame só vou ter daqui a 6 meses. O senhor consegue uma vaga na saúde? Eu falei, não, só tem que ir na policlínica. Orientei. Meu irmão tem o plano de saúde. Quando precisa do pronto-socorro, ele vai na UPA central, ele não vai no pronto-socorro do plano. Então, está acontecendo isso. Quanto mais a gente melhora o sistema de saúde, mais pessoas começam a usar, mais pessoas confiam e acaba aumentando a fila. Então, precisamos melhorar. Quero fazer parceria com clínicas, com laboratórios privados para acelerar a fila de exames. Sensacional. Quero reestruturar a saúde com cuidados paliativos, com hospital dia, coisas que a gente pode fazer, sabe fazer e conhece como fazer. Educação, o plano de governo que eu fiz foi durante a pandemia, eu queria segurança para as crianças. Então, priorizei escola em período integral para 75% das crianças. A mãe e o pai estão trabalhando, sabe que o filho está na escola. Segurança alimentar dentro da escola. Agora, qualidade. Precisamos melhorar a qualidade de ensino. Tivemos uma pandemia e perdemos aí muitos 2, 3 anos na pandemia, na área da educação. Criança que nunca foi para a escola, nunca conviveu dentro de uma escola, está indo agora para a escola, atrasado, alfabetização atrasado, matemática atrasado. Precisamos melhorar a qualidade, investir nos professores, na capacitação, na melhoria da infraestrutura. Então, é muita coisa que a gente tem que fazer. Desenvolvimento econômico,
qualidade de vida e oportunidade para as pessoas. Aí gera um lado positivo que Santos está vivendo, gerando emprego, renda e a cidade cada vez melhor. Prefeito, acho que na saúde, em que pesa uma humilde opinião, nós temos 63% de atenção à saúde da família. A gente está em atenção básica aí. Se a gente subir um pouco esse nível, não vamos chegar a 100%, que é utópico. Também não adianta ter só... Porque quando a gente fala em medicina da família, a policlínica ela serve para isso. No seu bairro, você vai ter um médico que vai te chamar pelo nome, que vai conhecer a sua família, que vai conhecer os problemas. A gente tem que hoje falar para o munícipe, diferenciar bem, prefeito, o que é Ambesp, o que é UPA e o que é policlínica. Ele não sabe. Se a gente conseguir passar um pouco por essa confusão, por essa turbulência, e entender que 63% só fazendo atendimento de medicina preventiva, e a gente não está falando de uma secretaria de doença, a gente está falando de uma secretaria de saúde, com prevenção. Eu vou abrir em primeira mão para o senhor aqui, ou para você aqui, que você não sabe. A gente tem um projeto muito humilde, aí, mas não é simplório, ele é simples. O CMCOS vai ser o Centro Municipal de Combate à Obesidade e Sedentarismo, usando a ferramenta praia, desde a calçada até a água, com atividades multipropósitos com as nossas faculdades. E a gente vai ter TO, nutrologia, nutrição, educação física, enfim. Só está faltando um mínimo detalhe para acabar de escrever. Mas a gente consegue colocar 50 pessoas por mês, passando por níveis, para fazer atividade. E quando a gente fala de sedentarismo, a gente só não fala de obesidade, que foi uma coisa com que eu flertei e enfrento até hoje. A gente fala também da saúde mental. Uma política de saúde mental um pouquinho mais ali pontual, para que a gente consiga... É muito difícil. Isso também reflete na assistência social, né? A gente tem uma população de rua também com esses problemas. Mas enfim, não vamos falar de problema, vamos falar de solução. Eu acho que a gente tem que cada vez mais desejar saúde, promoção de saúde para o nosso munícipe. Cid. E só registrar, não, antes, eu quero fazer, não posso... Fala, não, depois eu termino. Prefeito, essa caminhada nossa, eu queria registrar aqui que é bacana, o André, eu tô falando parabéns, amigo, você tem estudado a cidade, se preparado. Prefeito, como é bacana quando você tem um propósito. Eu quero publicamente aqui falar, parabéns. Obrigado, quanto material você não traz, quanto a gente não estuda, pensando no bem comum e fazer o bem. Podemos acertar e errar, sabe, prefeito? Mas a gente, como cidadãos aqui, nós somos pessoas do bem. Manda bala, eu queria só registrar isso. Eu acho que na vida a gente tem que viver de oportunidade, não de oportunismo. Então fica aqui o meu agradecimento a todas as pessoas que me deram oportunidade na vida. Eu sou muito grato aí pelo contato com você, pela nossa recente amizade, mas muito sincera. Me colocar à disposição de que, independente de qualquer coisa, como um munícipe que tem vontade de pensar a cidade. A gente tem que ter gente hoje pensando a cidade, não pode ser só o prefeito. Eu gostaria de deixar aqui a minha admiração, meu carinho por essa gestão. Vou lutar bastante para que a gente consiga essa reeleição. E se for também de bem que a gente esteja participando desse processo na Câmara Municipal de Santos, eu vou fazer muito gosto também. Mas independente de qualquer coisa, prefeito, o Instituto Zela Santos e o Zela Santos App, que é o aplicativo que o meu amigo Felipe Camboa, que está aqui nos assistindo, cedeu gentilmente a propriedade intelectual dele para que a gente possa ceder para a cidade. Eu quero mostrar depois numa reunião breve. A gente sabe que não podemos estabelecer mais nenhum contrato agora, mais nenhuma contratação, até porque não é uma contratação, é uma cessão não onerosa da utilização, para melhorar a nossa ouvidoria, porque hoje não é culpa da ouvidoria os chamados não chegarem, é como eles chegam. Se eu for falar de buraco, como é que eu vou ligar sem mandar uma imagem? Como é que a equipe lá de urgência urbana, como é que a equipe da Secretaria de Serviços Públicos vai saber, putz, eu tenho que mandar uma equipe para ver? Não, peraí, é retrabalho. Eu tenho que mandar uma equipe para fazer. Sim. E não só para ver. Então, através da foto, da geolocalização, da tecnologia, desse envio, da inovação para o setor público, a gente vai conversar sobre o aplicativo, tá bom? Obrigado pelo meu plano de governo já, olha. Isso. Nada na vida se cria, tudo se copia, já falava o Chacrinha, e eu vou pegar isso aí, vamos fazer essa reunião, faço questão, importante, obrigado, né? Obrigado. Realmente é o que você falou, né? Tá pronto, viu? Um plano de governo se faz com ideia das pessoas, porque não é centralização do conhecimento, nem eu sou o dono da cidade, não existe cidade de Santos, algumas têm, cidade de Santos não tem dono. Então, todos nós, e quanto mais contribuir, melhor. Pô, e esses aplicativos, já estou curioso, vamos marcar logo. Vamos marcar, vou mostrar aqui. Gente, muito obrigado por mais um episódio, por mais um capítulo desse entusiasmo, desse altruísmo, desse time fantástico que é o nosso time, o time do Instituto Zela Santos. O time que escolheu nos ajudar. Eu fico muito contente com a presença de vocês aqui. Esse programa ele não foi exibido ao vivo, mas ele vai estar disponível no nosso canal do YouTube. E é com muito prazer que a gente saúda a presença aqui do prefeito Rogério Santos, da sua assessoria. E agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Cid, é isso. É isso aí. Eu só tenho a agradecer também. Prefeito, muito obrigado pela sua presença. E eu costumo dizer uma coisa. Até o homem mais experiente, até o melhor dos prefeitos, o homem mais poderoso,
precisa de amigos. E o que certamente eu falo em nome de todos nós aqui, nossos familiares, amigos, ex-alunos, correligionários, é que a gente está aqui para lhe oferecer. Obrigado. A nossa amizade. Isso é o mais importante de tudo. Com certamente, muito obrigado. Que Deus guie seus passos, que você continue esse homem transparente. E muito do bem, cada dia eu confirmo mais. Obrigado por você estar aqui. Um beijo para Sofia, sua neta, porque nós achávamos que no final do dia, começo de noite, ele não virá. O senhor cumpriu com a gente, é muito bom para nós, esse time todo. Agradeço a presença de todos. Agradeço em nome de todo cidadão santista que veio aqui debater um pouco a cidade e conhecer mais um pouco o nosso prefeito. Palavras finais, prefeito querido. Só agradecer, mandar um beijo para todos. O André realmente é uma pessoa que faz a diferença, né? Os seus conceitos. E a gente acaba realmente criando essa relação, que é uma relação que eu queria ter com todas as pessoas, né? De confiança, de amizade, de respeito, de cobrança, e a gente poder ajudar e receber essa ajuda maravilhosa que só melhora a vida de Santos. É isso aí, uma salva de palmas. Beijo. Legal. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, prefeito. Tamo junto. Segue a gente no Instagram aí. Valeu, obrigado. Aí. Até mais. Que importa é se sentir bem, que importa é fazer o bem. Eu quero ver meu povo todo evoluir.